todas e todos. Esse é mais um episódio do novo programa do Esquerda Diário, Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, organização que impulsiona o Esquerda Diário. E nos últimos meses a gente lançou esse novo programa, essa nova sessão do Esquerda Diário, né, que se chama Esquerda em Debate, para a gente abrir o Esquerda Diário para os debates que estão acontecendo na esquerda, na intelectualidade e todos os setores que querem enfrentar e combater a reacionária extrema-direita que hoje governa o país, mas sem aceitar a conciliação de classes. Então, a gente está publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de todos os ativistas e, enfim, intelectuais e organizações que já estão se posicionando sobre esses temas. Vocês podem acompanhar tudo isso no nosso site. Como parte dessa iniciativa, a gente está impulsionando esse programa de entrevistas, né, em meio a esse momento turbulento da esquerda no Brasil, né, onde a gente vai falar de crises, polêmicas e quais são os caminhos e alternativas, sempre com convidados e convidadas que vão expor o seu próprio ponto de vista em debate também com a visão editorial do Esquerda Diário. Bom, antes de começar a entrevista aqui hoje, eu queria chamar todos a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário através do Pix campanhaed@gmail.com. É muito importante a contribuição de todo mundo para a gente poder manter iniciativas como essas. Bom, e hoje a gente está aqui com Tiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP. Ele é youtuber, palestrante, estudante de ciências sociais, podcaster e militante de movimentos sociais. Tiago, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Salve, Diana. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Salve aí para todo mundo que estiver assistindo a gente. Prazer enorme estar aqui. Muito bom. Tiago, então, para a gente começar aqui nossa conversa de hoje, perguntar diretamente qual que é a sua visão sobre a situação política que a gente está vivendo nesse ano, não muito tranquilo, de 2022, né? Como que você está vendo a situação política? Como que a gente chegou até aqui? Conta um pouco para a gente a sua visão. É uma situação horrível, né? Catastrófica, que infelizmente parece que vai de mal a pior e infelizmente também eu não tenho muita expectativa de melhora, pelo menos não a curto prazo, né? As coisas não parecem que mostram que vão melhorar. A elite, a burguesia, a direita estão massacrando a nossa classe, né? Sem dó nenhuma. E os que dizem que lutam, né, por nós, que se denominam de esquerda, né, de um modo geral, estão tomando os piores posicionamentos possíveis, né, estão indo pelo lado que eu considero completamente errado, na contramão do caminho que seria o certo para enfrentar o que a gente está vivendo, e também na contramão do que eu acredito que a maioria da classe trabalhadora deseja, né. Também acho que essa esquerda não, de um modo geral, né, não entende direito, parece que não está entendendo o que está acontecendo e o que aconteceu no nosso país nos últimos anos, né? A gente sofreu um golpe em 2016, a classe trabalhadora, né? O golpe foi muito mais contra nós do que contra a Dilma e contra o PT, e isso não é mais falado por grande parte, né, das organizações, dos políticos. Isso devia ser falado diariamente, porque a gente tem que entender o que a gente está vivendo e entender que a gente está vivendo dentro de um novo momento político e econômico e social, né, histórico no nosso país, aí que se abriu com o golpe de 2016 e que não se fechou. Então parece que a esquerda em geral acha que se fechou, acha que a gente, ou que vai se fechar, né, com as eleições desse ano. A impressão que dá é essa, de que esse momento ele vai se fechar com a possível eleição do Lula e que o Brasil vai voltar para uma suposta normalidade democrática e institucional que supostamente existia antes do golpe de 2016, né? Porque acho que é importante falar isso também. Apesar de ter acontecido um golpe, de ter aberto ali uma nova conjuntura, né, como a gente chama, um novo momento político, econômico, social, etc., a gente tem que lembrar sempre que antes também não estava bom. Estava menos pior, mas também não estava bom. Nessa dita democracia aí que falam que querem recuperar, ela nunca existiu para a grande maioria da população brasileira, nunca chegou na periferia, nunca chegou nas populações mais marginalizadas, né? A gente sempre viveu num estado de exceção, ditatorial,
sem direito a nada, né, sendo massacrados aí pelo Estado, mas a diferença é que nesse momento esse massacre ele está muito mais escancarado, está muito mais cruel e com muito menos conciliações, com muito menos conciliações que eu digo, muito menos abertura para negociações, tá ligado? Eu digo, antes ainda se sentavam, né, com a elite, com a burguesia e negociavam uma migalha aqui, outra ali, um direitozinho aqui, outro ali, e hoje já não tem espaço nem mais para isso. E eu também não acredito que com a eleição deste ano vai abrir espaço para isso, tá ligado? A elite, a burguesia não parece estar demonstrando interesse em ceder nisso que a gente chama, né, de ofensiva burguesa, né? Ou seja, a burguesia veio para cima de nós com tudo, como eu disse, sem dó nenhuma, no sentido de que estão arrancando todos os direitos, de que estão tentando privatizar tudo que é possível, estão fazendo de tudo, né, para piorar nossas vidas e melhorar as deles, lucrar cada vez mais às nossas custas, né, e não parece que eles estão dispostos a ceder no que diz respeito a isso, né. Então, como que a gente chegou até aqui? Entendendo esse até aqui como a eleição do Bolsonaro, o bolsonarismo, né, e todas essas desgraças aí que ele está fazendo, ele e todo o governo dele, né, não é só ele sozinho. Acho que a gente tem que sempre olhar para o cenário internacional também, né, o Brasil não está flutuando pelo espaço sozinho, né, ele está aí conectado com outros países e passando pelas mesmas coisas, assim, de forma às vezes igual ou muito parecida, e a gente tem que olhar para isso, né, para entender como que a gente chegou até aqui e também entender como sair disso, né? Se a gente for ver nesses últimos 20 anos mais ou menos, né, o continente aqui latino-americano tem passado por coisas muito parecidas, né, começando lá com aqueles governos progressistas ou de centro-esquerda ou de esquerda, né, desde o Hugo Chávez sendo eleito na Venezuela até o Lula sendo eleito aqui no Brasil, o Evo Morales na Bolívia e vários outros, o Mujica no Uruguai, então vários governos aí de centro-esquerda, esquerda, progressistas, etc., que, enfim, grande parte foram esses governos, né, de conciliação de classes, ou seja, que queriam agradar os dois lados da luta de classes ao mesmo tempo, né, queriam agradar tanto a elite quanto a classe trabalhadora, dar um direitinho aqui para nós e beneficiar eles lá, enfim. Depois veio a onda de golpes, né, que derruba esses governos progressistas, digamos assim, né, derruba eles. Teve o golpe no Brasil, enfim, em vários outros países aconteceram, inclusive antes do Brasil e depois também, e que vão colocando no lugar governos de extrema-direita, governos ultraliberais, governos neofascistas, governos reacionários. E foi o processo que aconteceu aqui no Brasil, né, no primeiro momento com o Temer, depois com o Bolsonaro, que é uma continuidade do Temer, e o Temer também, que parece que a esquerda esqueceu dele, né, não se fala mais no governo Temer e nas desgraças terríveis que ele fez, que a gente está sofrendo até hoje com a reforma trabalhista, teto de gastos, e por aí vai, né? Enfim, então, vem esses governos ultraliberais e reacionários, e qual é o desfecho disso, né? Em grande parte dos países da América Latina, o desfecho foi luta, muita luta da população, muita mobilização radicalizada nas ruas, né? Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal que se chama Lutas Políticas na América Latina, onde eu falo sobre isso, né? Então, eu mostro lá todo esse processo que eu acabei de descrever aqui, né? Eu vou mostrar ali um pouco mais detalhadamente. Eu falo como a reação da população foi ir para cima. Porque quando acontece um processo de golpe e se abre, né, esse governo, esse momento, essa conjuntura golpista, eu acho que tem três caminhos a partir daí, né, que se segue politicamente. Um caminho é os golpistas eles resolverem ceder, mas eles cederem porque eles entendem que isso é mais vantajoso para eles, né, do que manter as coisas como elas estão, né, e um exemplo disso é a ditadura militar que o Brasil passou, a ditadura empresarial militar, que acabou principalmente porque a burguesia e os militares entenderam que seria mais vantajoso para eles voltar com a democracia liberal burguesa do que manter a ditadura militar. Um outro caminho é quando eles são obrigados a ceder, né? Então, o primeiro que eu falei é quando eles resolvem ceder por conta própria, por ver que é mais vantajoso para eles, né? O segundo caminho seria quando eles são obrigados, eles são forçados a ceder
pela mobilização popular, tá ligado? Então é a população que vai para cima e obriga e força, vocês vão, esse governo neofascista vai cair, esse governo ultraliberal vai cair, a gente vai barrar essa retirada de direitos, essa privatização. Então isso aconteceu em vários países aqui da América Latina nesses últimos anos, né, sendo que acho que o Chile é um grande exemplo, né, as mobilizações do Chile talvez seja o maior exemplo, que levou ao processo da Constituinte, por aí vai. E o terceiro caminho é o quê? É quando eles não cedem, né, golpistas não cedem, eles não vão voltar atrás, nem porque eles querem, nem porque eles foram pressionados, mas entra um governo que se diz progressista, né, que se diz de esquerda, mas que vai continuar com aquela agenda, com aquele projeto político-econômico do golpe, né, neoliberal, ultraliberal e por aí vai. E o que parece que vai acontecer no Brasil, o que tudo indica, é essa terceira opção, né? Eu não estou vendo, como eu falei, né? Não estou vendo a burguesia cedendo, eles não vão ceder, eles não querem dar direitos para nós, vamos por conta própria revogar a reforma trabalhista e outras coisas, eles não querem fazer isso, né? A segunda opção também não está acontecendo, infelizmente, que é a melhor, que é uma grande mobilização, forçar essa revogação dessas deformas, né? Nem são reformas, são deformas, e a conquista de direitos. E isso tinha potencial para acontecer aqui no Brasil, mas não aconteceu por vontade das maiores organizações de esquerda. É assim que eu vejo, certo? Porque eu fui nas manifestações que teve no ano passado contra o governo Bolsonaro, todas que teve entre maio, que foi a primeira, e setembro, né? Setembro não foi a última, mas foi a última que eu fui. A última foi em novembro. Mas por que setembro foi a última que eu fui, eu já vou explicar. Mas, como eu falei, de maio até setembro eu fui em todas, fui presenciando todo o processo que estava acontecendo, por vários fatores. Ficou muito nítido para mim que a maioria dos partidos e movimentos e organizações de esquerda não queriam radicalizar as manifestações, e pelo visto eles sequer queriam derrubar o Bolsonaro, mano. Eu sinto que eles não queriam derrubar o Bolsonaro. A estratégia, né, principalmente ali depois que o Lula recuperou o direito político dele ali, no começo do ano passado, era justamente desgastar a imagem do Bolsonaro para eleger o Lula, para canalizar toda aquela revolta gigantesca para eleger o Lula esse ano, que eu acho assim imperdoável, parça. Por parte da esquerda, eu acho imperdoável ter feito isso, né? Enfim, então, como eu estava falando, tinha possibilidade, as manifestações estavam gigantes, as pessoas estavam no ódio, tinha possibilidade de mobilização, de enfrentamento, de radicalização, mas a esquerda, em geral, não quis. Enfim, e ela optou por essa terceira opção que eu citei, que é administrar esse regime golpista, administrar o Estado burguês dentro dos limites ali que a burguesia impõe. Na verdade, é o que sempre foi feito, né? Mesmo antes do golpe de 2016, já era o que era feito, mas é o que vai continuar sendo feito em condições ainda piores, tá ligado? Então, quando o Lula e o PT vão lá, colocam Alckmin de vice, fazem aliança com a Rede, faz aliança com todos os setores aí da direita, até da extrema direita, e, enfim, não pauta revogações aí de reformas que são fundamentais de ser revogadas, não pauta outras questões aí fundamentais, anuncia que vai manter o presidente do Banco Central, mano. Isso foi uma das piores coisas que eu vi, né? A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, se reunindo com um monte de empresários, né, incluindo o dono da Riachuelo, bolsonarista, né, ela jantando com os caras e falando que se o Lula for eleito vai manter o atual presidente do Banco Central, que é um ultraliberal escolhido justamente pelo Bolsonaro. Enfim. Então, infelizmente, o que tudo indica é isso, né? Se o Lula for eleito, eu não consigo ver muita possibilidade de melhora, inclusive porque a gente vai estar falando de um país completamente devastado, né? Ele vai governar em cima de uma terra arrasada, e o que ele se propõe a fazer diante disso não me parece muito fantástico, inovador, que vai realmente trazer uma imensa, ou uma mínima, talvez, melhora para a nossa vida. Para a gente conseguir essa melhora, depende unicamente da mobilização popular, né? E esses setores aí da dita esquerda não apostam de forma alguma na mobilização popular. Pelo contrário, eles rebaixam, eles subestimam a população,
né? Então eles não se aliam com a população, eles se aliam com a direita e com a burguesia. Isso eu acho, enfim, mano, eu não sei nem como descrever o que eu acho. Isso é uma bosta, só isso. Sim, um belo resumo aí da situação que a gente está vivendo esse ano. Achei muito importante o resgate que você fez do golpe, né, esse golpe institucional que a gente viveu em 2016, porque, enfim, ele ajuda a entender como que a gente chegou até aqui, né, e justamente para, enfim, para também entender que o nosso ódio ao Bolsonaro não nos leva a fechar os olhos para o que aconteceu antes, né, ou seja, que mesmo o impeachment, né, o golpe sofrido pela Dilma, pelo PT, na realidade quem fortaleceu os atores golpistas foi o próprio PT no seu governo, né? Em nome da governabilidade, fortalecendo forças armadas, judiciário, agronegócio, bancada evangélica, tudo isso, né? E eu acho que isso é um elemento muito importante nesse momento, inclusive porque não teve um enfrentamento contra esse golpe, né? Que justamente, como você colocou, vinha para fazer ataques mais profundos, né? Do que o PT já estava fazendo. Mas eu acho que expressa também um pouco esse bojo desses governos, né, pós-neoliberais, né, na América Latina, que buscavam se apresentar como uma alternativa mais popular, digamos assim, mas na realidade era uma expressão, né, do que ficou conhecido como o mal menor, né? Bom, então para a gente não ter um governo de direita ou de extrema direita, é melhor a gente fazer a nossa conciliação aqui para não ser uma coisa piorada, né? Então, obviamente, né, a gente não temos a visão de que Bolsonaro é a mesma coisa que Lula, obviamente não é, que não é a mesma coisa a extrema direita do que é o PT, mas justamente é importante fazer esse contraponto para poder entender, né, como a gente chegou até aqui. E você tocou em vários temas, depois eu quero que a gente aprofunde nessa dita esquerda, né, que você criticou aí, tanto em relação às manifestações, tudo isso me parece importante, mas você tocou na questão do Chile, me interessou esse debate, porque praticamente todas as entrevistas aqui que a gente fez passou pelo Chile. Eu queria saber um pouco mais a sua visão, que você colocou que você acha que é o principal exemplo, né, desse ponto de vista de mobilização. Qual que é a sua visão sobre o processo e sobre a situação que está lá agora, nesse momento, com a Convenção Constituinte? Tá, primeiramente, eu vou falar que eu não tenho um conhecimento aprofundado, né, sobre o assunto, e eu ressalto isso, porque não quero que venha alguém falar, mas você falou besteira, que não sei o quê, então eu estou falando o conhecimento limitado que eu tenho, né. Tranquilo, Thiago. Dentro desse conhecimento aí que eu tenho, eu acho que as mobilizações aí que aconteceu nesses últimos anos, né, 2019, 2020, foi fantástico, sabe, é extremamente inspirador para nós, ou deveria ser pelo menos, né? E foram mobilizações assim gigantescas, radicalizadas. Eu falo radicalizada no bom sentido, né? Porque eu acho que radicalização politizada e pela base é extremamente fundamental. Como disse a Sueli Carneiro lá no podcast com o Mano Brown, o que falta para a esquerda é radicalizar e muito, né? Entender que a gente tem problemas estruturais aí, né? O racismo é um deles, que só vão ser resolvidos com muita radicalização. Então falta isso, né? Principalmente aqui no caso brasileiro. Então ver lá o protagonismo dos indígenas, das mulheres, dos estudantes, né? Então foi um processo muito bonito que aconteceu ali. A força deles, né, ter forçado a abertura ali de uma Assembleia Constituinte também é uma coisa muito significativa. Não que, obviamente, né, não que isso seja o ápice, assim, o auge da luta e do que a gente mais pode conquistar, mas foi ali naquele contexto uma conquista muito importante, tendo em vista que o país ainda estava com a constituição da ditadura militar do Pinochet, né? Então isso era fundamental que fosse enterrado. Enfim, ao mesmo tempo a gente também percebe um sentimento antissistêmico fortíssimo, né? Tanto lá no Chile quanto aqui no Brasil, né? E aqui eu falo isso com muito mais propriedade, porque é o que eu observo, né, no dia a dia, na minha realidade e nas minhas lutas de base, mas pelo que eu estudo, pelo que eu vejo do Chile, né, também existe um sentimento antissistêmico muito forte. As manifestações são um exemplo disso, né? Foi o símbolo ali do esgotamento daquela democracia, nem sei se dá para chamar de democracia liberal, democracia neoliberal mesmo, né, como eu falei, baseada ali
no Pinochet, no neoliberalismo, etc. e tal. Mas as manifestações elas vêm para dar um basta nisso tudo. A maioria dos deputados constituintes eleitos são independentes, né, não são ligados em partidos, então isso é muito significativo também, a gente se atentar como que esse modelo de organização partidária também se desgastou muito, não só no Chile, mas aqui no Brasil também. Enfim, e ver na onde que está indo parar, né, o resultado daquelas manifestações agora. Né, e eu acho que a gente vê aqui com muita preocupação para onde está indo, que é o que? A eleição do Boric lá, né, que, como você disse, é um desses exemplos de quem se elegeu se dizendo popular e tudo mais. E o que me parece, os relatos que chegam, as notícias, é de que ele está fazendo muita merda também, reprimindo manifestantes, ameaçando, né, falando que quem queimar ônibus vai ser preso, alguma coisa assim, reprimindo indígenas. Então, enfim, né, parece que não tá indo nada bem. Parece que ele traiu, inclusive, né, toda aquela mobilização, e parece que é o caminho que o Brasil vai seguir. O caminho que eu digo no sentido de que vai ser eleito, provavelmente, né, ainda não está fechado, não está certo. Acho que a gente também não pode, como diz minha mãe, contar com ovo no cu da galinha, mas, né, supondo que o Lula seja eleito, eu acho que ele vai seguir um caminho ainda mais direitista do que o do Boric, né, que é exatamente o que eu estava falando antes, que é aquela dita esquerda que aceita governar ali dentro dos limites impostos pela burguesia. Enfim, e seguindo, né, com esse projeto aí de ataques neoliberais, deformas neoliberais, privatizações e etc. Eu suponho que o que vai acontecer no Chile, mano, talvez seja uma nova onda de manifestações, porque as pessoas se rebelaram, deu ali um resultado que elas acreditaram que ia ser benéfico para elas, mas elas estão vendo que não, né? E o pessoal lá já é mais articulado, eu acho, do que aqui. A gente ainda não é tão articulado e tão organizado, a gente que eu digo que somos mais radicais, né? Então lá eu acho que para explodir uma nova onda de manifestações daquele tipo é mais fácil do que aqui, talvez. Não sei se é mais fácil, se não. Enfim, aqui eu só estou chutando, fazendo uma suposição aqui. Sim, o que eu acho que é importante de pontuar no caso do Chile é que justamente todo esse processo, essa rebelião impressionante que foi, né, 2019, aquelas imagens que a gente recebia dos manifestantes, realmente, né, vieram ventos de luta de classes ali muito intensos, né, mas justamente pensar o processo, porque eu acho que dá para tirar algumas lições daí, porque assim tem toda uma rebelião muito radical, né, como você colocou, e na realidade o processo constituinte, né, a convenção constituinte, ela vai tentando conduzir para as instituições, né, essa revolta. Né, ou seja, não se permite que se transforme efetivamente numa revolução, digamos assim, né, numa tomada do poder organizada efetivamente, né? Então, por exemplo, o fato de que existe uma convenção constituinte que não dissolveu os outros poderes, né? Tem o presidente, tem o Gabriel Boric, né? E que ao mesmo tempo os presos políticos dessa mesma rebelião seguem presos, né? Além de tudo que você colocou, né, da repressão aos indígenas, etc., acho que mostra bastante dessa tentativa de desvio mesmo de um processo de luta. Então, acho que é bem importante como um exemplo de radicalidade, né, no sentido do que foi a revolta, mas também para a gente pensar como organizar a nossa luta para não permitir desvios que canalizem para as instituições, né? Mas, enfim, só é um comentário sobre essa questão do Chile, porque acho que realmente é um tema que pegou bastante no imaginário, né, da juventude, aqui também. E aí, para conectar com outro tema que você tinha colocado, você deu muito peso para a questão das reformas, né? E particularmente para a questão da reforma trabalhista. E eu acho essa uma bandeira de luta fundamental, né? Lutar pela revogação dessas reformas, que, enfim, o Temer mesmo, né? Que implementou a reforma trabalhista, depois vieram outras reformas, e eu tenho acompanhado que você está fazendo, assim, passando em muitos colégios, muitas escolas públicas, né, para discutir com a juventude, e imagino que grande parte dessa juventude que você está discutindo é uma juventude trabalhadora que está nos trabalhos mais precários, né, e que também estão sendo atingidos pela reforma trabalhista, né, tem todo esse processo de uberização, enfim, os vários termos que vão surgindo para explicar o nível de precariedade, né, que se vive hoje.
E, ao mesmo tempo, também, eu acho que dá para conectar essa reflexão com o papel dos sindicatos, né? Porque, assim, as reformas não passaram sem conivência dos sindicatos, né? Vamos ser sinceros aqui que, assim, mesmo a reforma trabalhista teve paralisação nacional em 2017, teve várias coisas e, de repente, os sindicatos se fizeram de, sei lá, fingindo que não era com eles e passou a reforma trabalhista, que foi um ataque profundo, né? A nossa classe. Então, eu queria te perguntar um pouco como você vê essa questão da precarização do trabalho, especialmente na juventude trabalhadora, e também do papel dos sindicatos nesse processo todo. Certo. Sobre a minha ida nas escolas, né, o que eu estou vendo, antes de ver, né, as consequências da reforma trabalhista, eu estou vendo as consequências da reforma do ensino médio. Outro ataque do governo Temer, né? Então, o que essa reforma do ensino médio, esse chamado novo ensino médio, fez com a educação pública assim, sem palavras, mano. Principalmente porque ele veio acompanhado de outro ataque gravíssimo aqui no estado de São Paulo, né, que foi a imposição do programa de ensino integral, que é o PEI, para todas as escolas estaduais, que veio com Dória. Dória e o secretário da Educação, Rocieli Soares, que, não coincidentemente, também esteve envolvido na formulação da reforma do ensino médio, né? Ele foi ministro da Educação do Temer, trabalhou antes de ser ministro, ele trabalhou ali na Secretaria da Educação, no Ministério da Educação, se tornou ministro, depois o Dória chamou ele para ser o seu secretário de Educação. Então, depois de criar a deforma do ensino médio, ele veio para o estado de São Paulo impor esse programa de ensino integral fajuto, uma merda, para as escolas estaduais, né? Porque falando, ensino integral parece uma coisa da hora, mas não é. Do jeito que está sendo colocado, não é. Está sendo colocado do pior jeito possível, né? E veio junto com outro ataque, que também veio desse mesmo cara, que foi o novo plano de carreira para os professores, que é o fim da carreira docente, da carreira de professor aqui no estado de São Paulo. Então, eu estou observando as consequências brutais disso tudo e observando com muita revolta o fato da esquerda em geral, e UBS, etc., não está mobilizando os estudantes para lutar contra isso, né, que já passou, esses ataques já passaram. Claro que a gente tem que lutar para que eles sejam revogados, mas não ter tido luta para barrar eles é inadmissível. É inadmissível, né? Enfim, aí focando na questão da reforma trabalhista. Também eu observo essa consequência, né, tanto nas escolas quanto na minha própria realidade, né? Então, continuo morando em favela, a maioria das pessoas ao meu redor são trabalhadores informais. É raríssimo você encontrar alguém hoje em dia que trabalha com carteira assinada, formal, é raríssimo. Então, é o que você falou, são pessoas que estão trabalhando em trabalhos extremamente precarizados, informais, muitas vezes nem mesmo tem um contrato de trabalho, é no boca a boca mesmo, e contrato aqui, demite amanhã e já era. Então, a situação tá catastrófica, tá ligado? A maioria dos meus amigos trabalham hoje nos aplicativos de iFood, Uber Eats, etc. Não só nos aplicativos, como em outras coisas também. Eles conciliam 2 trabalhos, cabeleireiro ao longo do dia, de noite vai fazer iFood, trabalha na mecânica ao longo da semana, no final de semana é iFood. Então, tá isso, tá ligado? Eu acho que a reforma trabalhista é a maior desgraça que aconteceu no nosso país nesses últimos anos. Ela basicamente fez o país retroceder 100 anos. A gente retrocedeu a pré-era Vargas, pré-CLT, tá ligado? A gente voltou para os anos 1920, tá ligado? Começo do século XX, onde o capitalismo era, assim, brutal, tá ligado? Exploração brutal e totalmente desumana. Claro que sempre foi, né? Mas era extremamente pior, né? A gente tá falando daquela época onde tinha mulher grávida, criança trabalhando 18 horas por dia, sem nenhum direito, sem salário mínimo, etc e tal. Então, o que a gente está vivenciando hoje em dia é quase isso. Enfim, sobre... sim, e só para fechar essa questão das reformas, antes de falar dos sindicatos, por que a gente fala tanto, né, que foi um golpe e tudo mais, né? O próprio Temer já admitiu que foi um golpe, né? Se eu não me engano, foi no Roda Viva, ele próprio falou que foi um golpe que aconteceu em 2016. Para além disso, o Temer falou claramente, com todas as palavras, lá em Nova York, ele falou que a Dilma foi tirada porque ela não aceitou implementar aquele projeto chamado Ponte para o Futuro. Como você falou, né, os governos petistas já vinham fazendo muita merda, né, contra a classe trabalhadora, né, então eles davam com a mão e tiravam com a outra, certo?
Mas é o que eu falei, ainda tinha aquele espaço para negociação, ainda tinha alguns direitos sendo cedidos, né? Tinha alguns benefícios e algumas melhoras, querendo ou não. A burguesia chegou e falou assim, ó, da hora, vocês estão fazendo o que a gente quer, mas eu quero mais. Não está suficiente. A gente quer mais, né? A gente quer as reformas, a gente quer as privatizações, né? Isso tudo veio reunido nesse projeto chamado Ponte para o Futuro, né? Que o Temer diz que o PMDB apresentou para Dilma, né? Eles formularam, com certeza formularam ali pela burguesia, né? É um partido extremamente burguês, representantes diretos ali da classe dominante, que falou, ó, elabora aí um projeto, né, para nós implementar o neoliberalismo escancarado, apresenta para Dilma, se ela aceitar, ela continua, se ela não aceitar, ela cai fora. Não aceitou, foi tirada. Nesse projeto Ponte para o Futuro que o Temer começou implementando e o Bolsonaro deu continuidade, estava lá, reforma trabalhista, reforma da Previdência, PEC do teto de gastos e as privatizações, né? Enfim, né? Então, fechando aqui para a gente entender mais ainda o que eu estava falando no começo sobre essa conjuntura que a gente está vivendo, de golpe, né? Enfim, que não se fechou e que eu acredito que ainda não vai se fechar esse ano. E talvez nem no ano que vem, enfim, né? Agora, indo para a questão dos sindicatos. Os sindicatos, mano, historicamente, são a maior ferramenta de luta da classe trabalhadora, né? Antes mesmo, acho que talvez, não sei, aqui eu ia falar antes mesmo dos partidos, eu não tenho certeza dessa informação, mas acredito que sim, porque é isso, né? São trabalhadores ali de uma fábrica, de uma empresa, de alguma coisa se reunindo, fazendo assembleias, reuniões, tomando decisões, puxando greve, etc e tal. Então, historicamente, é uma ferramenta de luta importantíssima que foi responsável, né, por pressionar a classe dominante e ter esses direitos trabalhistas, né? Não é, o Vargas foi benevolente, foi bonzinho, não, né? Foi pressão e luta da classe trabalhadora, dos sindicatos revolucionários, né? Porque o sindicalismo ele tem um histórico bastante radical e revolucionário que foi completamente perdido. Eu nem sei se é possível recuperar isso. Tenho minhas dúvidas, né? Os sindicatos eles estão extremamente mal vistos pela população em geral e com total razão. É o que você falou, esses ataques eles estão passando aí sem que as principais centrais sindicais se mobilizem, né? A CUT, por exemplo, que é só a maior central sindical, grande bosta, não faz nada, tá ligado? Que adianta ser a maior se não usa esse tamanho para nada de útil? Não, e usa para conter, né, a luta dos trabalhadores, né? Exatamente, isso que é o pior. Isso que é o pior, né? E aí, esses ataques passam, a população sofre, sente. E assim, falando desde os ataques maiores até os menores, né? Então, os maiores, reforma trabalhista, que foi no nível nacional. Mas pensando, por exemplo, uma coisa que aconteceu, enfim, eu não vou citar nenhum caso específico, mas que acontece, né, em São Paulo, que acontece nas cidades, nos municípios, né? As prefeituras vão fazer algum ataque contra algum setor da classe trabalhadora, motoristas de ônibus, metroviários. Acontece semanalmente esses ataques, né? Merendeiras, faxineiras de escola, servidores públicos, professores, e destaque para os professores, né? Que é a minha área aqui. Então, ataques acontecem semanalmente por parte das prefeituras e por parte dos governos estaduais. Esses trabalhadores se revoltam, se mobilizam, fazem manifestação, fazem greve, e é o que você falou, os sindicatos, eles boicotam as greves, eles boicotam as lutas. Eles chegam para desmobilizar, para sentar com o patrão, para sentar com o prefeito e querer acordar, fazer um acordo. Só que esse acordo desmobiliza totalmente a luta, e no final das contas não tem acordo nenhum e todo mundo sai perdendo, tá ligado? Então, é nisso que eles perdem credibilidade, e com razão. As pessoas não são idiotas, eles acham que o povo é trouxa. A maioria da esquerda, dos dirigentes da esquerda, acham que a população é trouxa, é burra, é ignorante, é despolitizada, mas é muito mais inteligente que eles. Muito mais. E aí eles fazem essas patifarias, né, de desmobilizar a luta das pessoas, achando que as pessoas vão acreditar, vão achar da hora, falar, eles são nossos aliados, mas não são, as pessoas sabem disso. E perde a credibilidade, perde a confiança e vai perder cada vez mais. Né? E os sindicatos vão acabar num momento, infelizmente, que eles vão ser só uma bolha ali se é que já não se tornou isso, né? Uma bolha de pequenos burgueses ali da esquerda que diz ser a classe trabalhadora e representar a classe trabalhadora, mas não tem apoio nenhum, não tem base nenhuma. As pessoas não apoiam, né? E, enfim, aí é o que eu falei, né?
Não sei até que ponto ainda tem espaço para recuperar isso, porque o estrago que foi feito já foi muito grande. E assim, né, tanto por vontade própria desses líderes aí, dessa burocracia sindical aí, quanto por parte do próprio governo, né, dos governos. Então, parte desse golpe foi também para isso, desmobilizar os instrumentos, né, de luta da classe trabalhadora, o que inclui os sindicatos que sofreram ataques brutais aí dos governos Temer e Bolsonaro. Inclusive, só para fechar essa questão, mas ligando com a primeira pergunta, né, sobre essa análise aí do momento que a gente está vivendo, é entender isso, né, que o golpe de 2016 também veio para isso, para além de implementar esse projeto ultraliberal que eu citei, né, do Ponte para o Futuro e tudo mais, ele também veio para desmobilizar a classe trabalhadora, né, porque os petistas aí falam que junho de 2013 foi responsável pelo golpe e pelo fascismo, sendo que é justamente o contrário, né, a população estava ali se mobilizando, né, de uma forma radicalizada e etc e tal, o que botou um puta medo na classe dominante, na burguesia, e o golpe de 2016 vem como uma consequência desse medo. A gente precisa, eles pensaram, né, desmobilizar essa população e, enfim, né, implantar um fundamentalismo, um reacionarismo, um fascismo ali entre elas, para que isso aí não vai descambar para um processo revolucionário, sei lá. E o pior de tudo é saber que a esquerda majoritária foi conivente com isso, né? O PT, a CUT, a UNE, né? Eles falam que 2013, né, a população ali, como falei, né, seria responsável pelo fascismo, etc e tal, e porra, o Haddad era o prefeito de São Paulo, o Alckmin era o governador do estado e a Dilma era a presidenta. Os três se uniram para massacrar os trabalhadores, para reprimir a população revoltada, ao invés de ouvir e falar, caralho, mano, o povo tá revoltado, né? O papel da esquerda é instigar essa revolta, é instigar. Mas o que essa dita esquerda faz é o contrário, né? É abafar e reprimir. Então, se a população está ali revoltada contra o sistema, as pessoas não entendem direito o que é o sistema. Elas sabem que o sistema é ruim, que o sistema é uma bosta, que a gente é contra. Né? O sistema é contra nós. Isso aí as pessoas entendem perfeitamente. Agora, entender exatamente quem é o sistema já é um pouco mais complicado. Naquele momento, quem era o prefeito de São Paulo? Haddad. Governador? Alckmin. Dilma, presidenta. Os três ali eram o sistema para a população. As pessoas ficaram contra os três e falaram, os três é tudo faria do mesmo saco, tudo uma bosta e foda-se. Aí hoje os três pegam e se juntam tudo de novo, se une de novo. E eles acham que a população é idiota e vai falar, não, que bonitinha essa união pela democracia, por um bem maior. Para falar, é tudo um lixo, tudo faria do mesmo saco, tudo uma bosta, quero que se foda. E eu tenho certeza absoluta que os votos nulo, branco e a abstenção vão bater o maior recorde histórico esse ano. Isso aqui não é que eu estou desejando, que não sei o quê, é um fato, eu tenho certeza. Vem crescendo nas últimas eleições e esse ano vai crescer mais ainda. Sim, esse resgate de junho também é bom, porque realmente, né, é um discurso bastante petista esse, né, contra junho, tudo começou ali, etc., quando, obviamente, estava expressando já um nível de descontentamento com os governos petistas importantes. E os sindicatos vêm sendo, né, cumprindo um papel muito importante de contenção da luta, né? Eu acho que é importante também, como a gente estava discutindo um pouco a questão da precarização, ver que a maior parte da classe trabalhadora não está representada pelos sindicatos, porque são setores precários, informais, etc., né? E os setores que estão representados pelos sindicatos tem toda uma parte de sindicatos diretamente mafiosos, né? Que é bate-pau, que sei lá, entendeu? Resolve as coisas na porrada. E tem esses sindicatos que supostamente seriam mais democráticos, né? Da CUT, etc., mas na verdade estão ali para conter tudo que eles podem dividir. Adoro uma divisão. Não pode ver uma luta para dividir, deixa separado os trabalhadores. Se for para então juntar com luta negra, com a luta das mulheres, nunca querem unificar nada, né? Nunca querem ver esse potencial da classe trabalhadora junto com a população pobre, junto com os movimentos sociais, sempre estão atuando para dividir, né? Então, acho que isso é importante, porque essa bandeira de retomar os sindicatos, né, como você colocou, né, como ferramenta de luta dos trabalhadores, me parece que é uma bandeira necessária da gente manter, apesar das dificuldades que estão colocadas, porque justamente é isso, né, você pensar numa fábrica,
num local de trabalho, numa escola, num hospital, conseguir juntar os trabalhadores. E muitas vezes, quando o sindicato é tão pelego, você tem que fazer a própria auto-organização dos trabalhadores, fazer comissões de fábrica, né? Fazer aquela auto-organização na base para poder desmascarar as direções, né? Porque, infelizmente, tem uma parcela grande da classe trabalhadora que ainda confia, né, nessas direções. Né? Então, é importante a gente conseguir dialogar com esses setores também. Mas, aí para a gente, pegando também outro tema que você já tocou, enfim, e ligando já com a questão da esquerda, porque é isso, né? Chapa Lula-Alckmin, né? Essa chapa, inclusive para citar, gente, que papelão aquele comício, né, do Lula com Alckmin para os sindicatos, né? Foi uma coisa vergonhosa, inclusive, é todo um momento bem da capitulação mesmo, bem da conciliação, bem do diálogo com os empresários, enfim, acho que foi bem marcante isso do que tende a ser esse governo, como concordo com a definição que você fez, né, administrar um regime golpista, né, no próximo período, e não se comprometer em nada com revogação de reforma nenhuma, né? Mas, enfim, a gente está diante dessa chapa que está arrastando, né, muita gente, né? Inclusive, se abre uma crise na esquerda frente a isso, né? Por exemplo, o PSOL, que é um partido que, enfim, por mais que eu, por exemplo, nunca tive nenhuma visão de que fosse um partido revolucionário, longe disso, mas era um partido que era visto por setores de massas como um partido à esquerda do PT, né, que surge como algo à esquerda do PT. E, na realidade, agora se entregou completamente, né, tanto para essa chapa, Lula-Alckmin, quanto para conformar uma federação com a Rede, né, que é um partido ecocapitalista, etc. Então, eu queria te perguntar um pouco dessa situação, como você vê esse momento, mas em relação à esquerda, você acha que tem uma crise na esquerda frente a essa situação do PSOL? Tem também outros grupos, outras alternativas, outros debates? Como que você está vendo essa situação da esquerda frente a esse ano? É o que eu falei no começo, né? Eu vejo que esses que se dizem de esquerda, eles estão completamente perdidos, não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, do que a população quer e qual o caminho a ser seguido, né? Eles estão indo na contramão de tudo. Eles estão indo na contramão do desejo assim, das pessoas, da população trabalhadora, indo na contramão do que aconteceu aqui na América Latina, né, nesses últimos anos, que eu falei, dessas mobilizações radicalizadas e que essa esquerda não quis que acontecesse aqui no Brasil, né? Eu não sei dizer se é uma crise, porque parece que, sei lá, talvez esse povo sempre tenha sido assim, tá ligado? Porque se a gente for ver, o Brasil ele tem esse histórico de mudanças, aquelas chamadas modernizações conservadoras, né? Então ele tem essas transformações, muitas vezes até para melhor, mas que sempre acontece de um jeito conservador, né? Entre pactos, entre acordos entre os diferentes setores ali das elites, das classes dominantes, né? Então, tudo que acontece é assim, não é que a população participando ativamente, né, mobilizada, etc e tal, setores ali das elites sentando numa mesa e fazendo acordo. Então isso sempre se repetiu, sempre se reproduziu. E a esquerda faz parte disso, né? O Lula, o PT, a UNE, a CUT, etc. Quando você e tal. fala esquerda, você está falando do Lula do PT, diretamente, essa crítica mais frontal. Então, é uma questão complicada, né? Sim. Porque, tipo assim, aí eu vou abrir aqui um parênteses, né? Nos últimos anos, né, eu sempre falei o quê? O Lula, PT, etc., eles são centro-esquerda. E eu sou esquerda radical, sou da esquerda revolucionária. Beleza. Essa centro-esquerda é a imensa maioria da esquerda no Brasil, né? Enfim, nós, esquerda radical, revolucionária, é uma minoria bem pequena. Depois que a gente passou por 2021, com todo esse processo que eu te descrevi aqui, né, dessas organizações PT, CUT, PCdoB e etc., desmobilizando as manifestações e querendo canalizar a revolta da população para as eleições, para a eleição do Lula, né, e não para uma radicalização, eu me revoltei completamente com esse setor da esquerda e comecei a falar que eles não eram de esquerda, eles são de direita. Eu falei, eles não são de esquerda. PT é de direita, Lula é de direita, etc e tal. Então eu fiquei nesse discurso. E aí eu percebi que boa parte da esquerda
Até da esquerda dita esquerda radical, falava para mim, não, isso aí você está sendo exagerado, você está sendo sectário, você está sendo não sei o quê, não sei o que lá, inventando todo tipo de termo, principista, e que não sei o que lá. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Então se eles são de esquerda, então eu não sou de esquerda. Já era. Eu falei, então, se vocês estão lutando tanto aí, né, inclusive essa esquerda radical, para forçar que o Lula e o PT, apesar de toda a merda que eles fazem, eles são de esquerda, então eu não sou. Pronto. Né? E eu consegui ter coragem para falar isso a partir do Galo, né? O Galo de luta, né? E tal. Uma fala que ele fez no podcast que me contemplou muito, muito, 100%, né? Tem um corte que fala no Instagram, o podcast Lança Braba, que o Galo falou. Hoje eu não me considero, né, abrindo aspas aqui porque ele falou, mas que eu concordo. Hoje eu já não me considero mais uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa de baixo, né? Eu luto contra as pessoas de cima. Quando a gente que vem desse lugar que eu falei, né, que é favelado e etc e tal, e que não quer se adaptar a esses costumes aí pequeno burgueses que existem dentro da esquerda, a gente não é aceito. Como ele diz, a gente é vomitado. Então a gente vai chegar e vai falar, eu não concordo com isso, não é isso e já era. E aí eles vão falar que não. É o que eu acabei de falar, você é sectário, você está sendo principista, porque eu falo, mano, eu não vou abrir mão dos meus princípios, parça. Faz parte dos meus princípios não me aliar com a burguesia, não me aliar com a extrema-direita, ou com a direita, ou com a elite. Aí você vai falar que você é principista, que você é sectário, que você não está sendo pragmático, que eles adoram falar esses termos, né? Que você não tem uma visão de futuro, de não sei o que lá, que você... Enfim, todo tipo de merda eles falam. Então eu falo, tá bom, mano, então é isso. Se vocês não querem aceitar nós, então já era. A gente não tem que ficar implorando para ser aceito dentro da esquerda. Porque a grande maioria da esquerda é isso que eu te falei, é um pessoal pequeno burguês, é um pessoal de classe média, média alta, branco, que mora, no caso de São Paulo, né, mora em Pinheiros, mora na Santa Cecília, tá ligado? Então a gente não tem que ir lá implorar para esse pessoal aí aceitar nós entre eles, é eles que tem que vir até nós e implorar para nós aceitar eles entre nós, entendeu? Então, se eles estão nessa de falar, não, PT é de esquerda, Lula é de esquerda, CUT é de esquerda, etc., ou seja, eles estão assumindo que faz parte da esquerda se aliar com o Geraldo Alckmin, se aliar com a rede, fazer os bancos lucrar mais do que nunca na história, assinar a lei de drogas, que fez explodir o encarceramento em massa da população negra e periférica, e tantas outras coisas, se eles estão assumindo que isso aí é parte da esquerda, né, inclusive desmobilizar manifestações, canalizar a revolta da população para as urnas e por aí vai, se isso é a esquerda, eu não sou a esquerda. Sinto muito. Agora, quando a gente fala que a gente é de baixo e a gente luta contra os de cima, eu acho que isso é muito mais politizado. Porque o nosso trabalho de base no dia a dia mostra que é muito difícil convencer o chamado povão a falar, eu sou de esquerda, eu me identifico com a esquerda. É muito difícil, é praticamente impossível. Porque é o que eu te falei, tá ligado? As pessoas vão olhar o que é a esquerda. E 99% das referências que a população tem é uma bosta. Porque as pessoas olham exatamente o que eu falei. A esquerda, ou os que se dizem de esquerda, em geral, se mostram iguais à direita. O junho de 2013 é um exemplo. A população está revoltada contra o sistema. Tanto a esquerda no poder quanto a direita no poder reprimiu a população. O que a população fez? Ela foi procurar os que se diziam outsiders, né? Os que se diziam fora do sistema. A população começa a admirar, os jovens, né? Começa a admirar o MBL, cresce pra caralho. O Bolsonaro cresce pra caralho, se elege, falando que era contra o sistema. Eu tenho certeza de que as duas principais coisas que elegeu o Bolsonaro foi o sentimento antissistêmico e o antipetismo. E o antipetismo também está ligado com o sentimento antissistêmico, porque os 13 anos de governos do PT fez com que o PT fosse atrelado ao sistema, porque foi o que eles fizeram. Eles não fizeram governos de transformação, de superação. Foi governos totalmente coniventes com o sistema capitalista, com o Estado burguês, cabeça baixa para a elite, aceitando ordens. A população não é idiota, a população vai olhar e falar, eles são iguais, eles são vendidos para o sistema, eles não me representam, tá ligado? Enfim, então, voltando, né, para terminar a sua questão, a segunda questão, e depois voltar para a primeira, que você perguntou se quando eu falo de esquerda eu estou me referindo ao PT e o Lula. É o que eu falei, eu já nem sei mais. Se a esquerda quer aceitar eles dentro da esquerda, beleza, aceitem, é a eles que eu estou me referindo, então eu não faço parte disso, estou fora dessa palhaçada aí, porque não faz parte do meu projeto de sociedade, de civilização, meu projeto de político econômico, de emancipação para o nosso país e para a nossa classe,
aceitar Alckmin, aceitar outros seres aí do submundo da política reacionária, porque aqui Alckmin é aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro eles também estão se aliando com essas desgraças aí, né? Em Minas, se eu não me engano, ou aquele Calil é de Minas, né? Minas. Uhum. Então, e é o que falou, na verdade isso nem é de hoje, né? Eu não sei, eu acho que eu só tô tão surpreso porque eu sou muito novo, então eu não tive tempo de ver isso acontecendo antes, mas isso acontecia antes também. Sim. Olha o Temer, tá ligado? O Temer não é de agora. O Zé Alencar, vice do Lula. Você tem noção de que a gente está preso num debate que era o mesmo 20 anos atrás? Esses dias eu estava pesquisando, né, sobre o vice do Lula, o Zé Alencar, que era um burguês extremamente conservador. Eu caí numa matéria da Folha de São Paulo de 2002, que se você trocasse a palavra Zé Alencar por Alckmin, era a mesma coisa. Falando, né, Lula quer o Zé Alencar como vice, isso tem levantado um puta debate na esquerda devido aos posicionamentos conservadores do Zé Alencar, que se posicionava contra a MST, falava que a homossexualidade é uma aberração, é contra a natureza humana, né, e várias outras coisas aí, né? Então o Lula se aliou... E era do Partido Liberal, né, que hoje é o partido do Bolsonaro. Muito bem lembrado, do partido do Bolsonaro. Se aliou com o Zé Alencar, se aliou com o Temer, Marcelo Crivella foi ministro da Dilma, né, e por aí vai. Então, sempre foi assim. Eu acho que eu que não tinha percebido antes, ou então o que acontece também é que na esquerda no Brasil existe um fundamentalismo, né, religioso praticamente, que é o quê? Você tem que abaixar a cabeça para o Deus Lula. Se você não fizer isso, você não é aceito na esquerda. Se você for crítico ao Lula, ao PT, etc., tá ligado? Então existe essa cultura de obrigação a saudar o Lula e o PT. Se você é pobre, então, favelado, piorou, porque aí que você tem que ser devoto. Você não tem ideia do que eu já passei dentro da esquerda por não ser devoto do Lula. De ter que ouvir as pessoas vomitando, petista vomitando na minha cara, falando assim, você tem que ser grato, se não fosse o Lula você não ia nunca ter chegado onde você chegou, você nunca ter entrado na USP, que não sei o quê. Tá ligado? Então é mesmo as pessoas que virou para a população que votou no Bolsonaro pobre em 2018 e falar, tá vendo, bando de burro, alienado, ignorante, o Lula fez tudo por eles, eles se viraram contra o Lula, muito pelo contrário. Foi o Lula que se virou contra essa população. Foi o PT que traiu a nossa classe. Tá ligado? Essa aliança aí com o Alckmin é para cavar a última pá de terra em cima disso, dessa traição. A partir do momento que eles dão as mãos pro Alckmin, para a burguesia e para os golpistas, eles estão soltando a mão da classe trabalhadora. Não fui eu que soltei a mão deles, foi ele que soltou a minha primeiro e eu soltei também. E eu não vou atrás. Eu falando enquanto, né, classe trabalhadora, eu tô falando eu, Thiago, individualmente. Enfim, voltando lá para outra questão, era sobre o que eu nem lembro mais. Mas eu queria comentar sobre essa discussão, que você abriu um debate aqui que eu acho muito bom. Primeira coisa, assim, depois a gente volta ou vai para frente também, vamos vendo. Mas assim, eu queria dizer que eu compartilho bastante dessa crítica frontal ao PT, assim, que você colocou, tanto essa raiva um pouco de que justamente a esquerda seja identificada com o PT, né? Bom, mas isso não é de esquerda, né? Ou seja, inclusive eu acho que foi o debate não lembro com quem aqui, também falei assim, bom, só para deixar claro que o PT não dá para dizer que é de esquerda, né? Digamos assim. Então, isso eu queria dizer que eu compartilho bastante, foi bom você ter feito o parênteses para eu entender o desenvolvimento da sua reflexão, né? Até por que você chega nessa definição, inclusive junto com o Galo e tal, que, enfim, um companheiro de luta muito importante. Colocado isso, queria problematizar um pouco essa definição, para a gente pensar. Porque, assim, na verdade, assim, essa frase, não sou de esquerda nem de direita, se você for ver, né, nos últimos anos, ela é meio que utilizada por muitos setores da direita. Sim. Né? Tipo assim, Tabata Amaral, um pessoal meio assim, né? Tipo, que fala, não, que é meio contra ideologia, não, essa coisa da ideologia, eu não sou de direita, não sei o quê. E na realidade, assim, se a gente for ver mais historicamente, né, a ideia direita-esquerda surge da Revolução Francesa, né, que era justamente a definição de que quem está preocupado com os de baixo, né, é a esquerda, e quem está preocupado com os de cima é a direita. Então, desde então, tem essa noção de direita e esquerda. E eu acho que a direita muitas vezes usa essa definição justamente para debilitar essa relação entre a esquerda e os de baixo, que é a classe trabalhadora, né, a população pobre. Então, eu fico um pouco em dúvida se a resolução para o problema é esse caminho, na verdade. Porque, inclusive, por exemplo, os de baixo, né,
a classe trabalhadora, a população pobre. Não necessariamente ela está com uma ideologia antissistêmica do ponto de vista de questionar o que está colocado aí. Bom, teve parcelas da classe trabalhadora que votaram no Bolsonaro, importantes, inclusive, que votaram no Bolsonaro, que votaram na direita, ou nos Estados Unidos também, um setor importante da classe trabalhadora votou no Trump, por exemplo, que tem a ver um pouco com essa crise de representatividade que você sintetizou muito bem em relação a junho, né? Que era, estava todo mundo contra todo mundo, né? Ou seja, não importava quem que era, estava contra. Ou seja, uma crise de representatividade, né? Uma crise que a gente até às vezes define como crise orgânica, né? Que os de cima já não representam mais os de baixo, não tem representação. Só que justamente para isso ser conduzido a um beco sem saída da extrema-direita pode acontecer também, né? Porque na sociedade burguesa, né, as ideologias vão permeando na classe trabalhadora. Então, o que eu acho que a gente tem que enfrentar e sempre clarificar essa ideia de que o PT não é esquerda, e que existe, e que inclusive tem uma esquerda hoje que é institucional, né, que inclusive o PSOL, por exemplo, etc., e que tem uma esquerda que se propõe radical, que se propõe revolucionária, na qual tem várias variantes, etc. Ou seja, em algum sentido, acho que eu concordo mais com a sua a sua posição de antes, assim, talvez. Mas concordando tanto com a problematização que você, entendo que o Galo fazem, de falar, isso não pode ser. Que se o PT é de esquerda, então eu não sou, né? Como você colocou, que eu acho que justamente para a gente conseguir construir algo que seja claramente identificado com uma ideologia que não é reacionária e etc. da direita, a bandeira da esquerda ser nossa, da esquerda revolucionária, eu acho que ainda segue importante, mas eu vejo como um debate fundamental, porque realmente fica muito uma cisão, né, entre uma esquerda institucional e o trabalho de base, seja na classe trabalhadora, seja nas favelas, como você muito bem colocou, a questão que eu vejo como um elemento super importante, né, essa ligação com a base, mas também, ao mesmo tempo, como você tinha falado antes, não subestimar nem a classe trabalhadora, nem a população pobre, né? Porque também fazem experiência, né? Mesmo o setor da classe operária que votou em setores da direita, ou que votou também no PT, vai acabar fazendo uma experiência, e vai fazer uma experiência com o próximo governo, porque tem uma ideia de que vai voltar a ser como era nos governos do Lula, quando o ciclo econômico estava bastante favorável a ter uma política de concessões e etc. Não vai ser assim, tem uma crise econômica brutal internacional. Então, como você disse, o Brasil não é uma coisa que está flutuando no ar, né? Faz parte de um sistema econômico capitalista internacional. Então, essas consequências a gente vai ver. Então, enfim, queria te colocar esse comentário, porque me parece que é uma discussão importante, porque parte de um problema real, um problema concreto que você apontou, só para te comentar um pouco isso, assim, se você quiser comentar também, antes da gente seguir para outra pergunta. Sim. Então, o que você falou é um fato, né? Essa frase, não sou de esquerda nem de direita, ela está sendo dita nesses últimos anos basicamente por quem é de direita. Só que eu acho que, assim, a gente tem que saber diferenciar muito figuras públicas, jornalistas, políticos, intelectuais, do chamado povão, digamos assim, né? Por quê? Eu sinto que uma coisa é uma Tabata Amaral, que é uma política, sei lá, o tal do Pablo Marçal, né, que é um coach, influencer, e agora virou pré-candidato aí, né? Uma coisa é essas pessoas falarem que não são nem de esquerda nem de direita, né? Obviamente eles estão mentindo, eles são de direita, porque uma política... Eles querem fortalecer a direita e debilitar a esquerda, né? Eles consideram que é a esquerda. Uma política, um intelectual, um jornalista, um influenciador, um coach, essas pessoas eles têm algum projeto de sociedade, né? Eles têm um projeto ali político-econômico que eles defendem e que se você for apertando, você não é nem de esquerda nem de direita, vamos apertando para ver o que ele defende. Privatização, reforma trabalhista e por aí vai. Então, você é de direita, você é liberal, inclusive até mesmo neoliberal. Agora, quando a gente vira para a população, para o povão, para a classe trabalhadora, e a gente ouve as pessoas falando, eu não sou nem de esquerda nem de direita, é um sentido absolutamente diferente deles, né? Claro que também vão ter as pessoas que estão de direita, porque a ideologia dominante é a ideologia liberal burguesa, que é uma ideologia direitista.
Então, às vezes, vai ver as pessoas falando, eu não sou nem de esquerda nem de direita, mas eu defendo mais punitivismo, pena de morte, criminalização das drogas, do aborto, etc. Aí você fala, então, você está se identificando com a direita. Mas, não por necessariamente uma afinidade, por uma pessoa sentei, estudei que a direita defende e me identifico com aquilo. Não, é porque ela está assistindo da Atena, o Jornal Nacional, né, enfim, a Cidade Alerta, o Siqueira Júnior, Danilo Gentili, né, o Gabriel Monteiro no YouTube. Então essa pessoa, ela, sem perceber, ela está sendo doutrinada pela direita, né? Então não se identifica necessariamente com a direita porque ela realmente se identifica, né? Porque ela não conhece outro lado. Para ela é só aquilo. E o que ela conhece da esquerda é o que a direita fala. Então se a pessoa liga a televisão e está lá passando Fátima Bernardes, Balanço Geral e Faustão, Faustão não, agora não tem mais, né? O Luciano Huck, Silvio Santos, Raquel Sherazade. Então você está ouvindo essas pessoas, você não conhece o outro lado, tá ligado? Você só ouve essas pessoas porque não tem outra alternativa. A esquerda não tem televisão, não tem rádio, não tem nenhum jornal de grande circulação nacional, não tem nenhum influenciador com 1 milhão de seguidores no Instagram, né? Acho que a Rita Von Hunt está quase chegando lá, mas ainda não chegou, né? No YouTube já. Então a gente não, tá ligado? Qualquer Zé Ruela de direita tem 3 milhões de seguidores no Instagram. A esquerda tá penando para chegar em 1 milhão, tá ligado? Enfim, então a população só tá ouvindo um lado, tá ligado? Essa que é a questão. Se a esquerda, em geral, não for para a base fazer esse trabalho de disputa de consciências, é isso, né? O que as pessoas sabem da esquerda é o que a direita conta. E aí o problema é esse. Quando a gente, né, chega para fazer algum trabalho de base, onde quer que seja, seja numa escola, seja numa ocupação, seja numa panfletagem, qualquer lugar, e você se declara de esquerda, você já vai encontrar uma barreira de muitas pessoas. Muitas não, que a maioria ainda não teve acesso a esse debate, né? Nem tem ideia do que seria esquerda e direita, mas muitos já têm. Às vezes foi o pastor. A gente encontra muito isso, né? Porque meu pastor falou que a esquerda defende. A minha vizinha, aqui do lado da minha casa, tem uma igreja, né? Eu fico o dia inteiro ouvindo minha vizinha pregando aqui, cantando louvor e falando. Ela fala, a esquerda é do demônio, a esquerda defende o diabo, a esquerda não sei o que lá, o Lula é o anticristo. Ela fica o dia inteiro falando aqui na minha orelha. Entendeu? Então, aí se eu chegar nessa minha vizinha que falar, eu sou de esquerda, ela já vai me tacar uma cruz na minha cabeça e falar que eu sou capiroto aí, que veio para matar a família dela. Agora, se eu chego e falo assim, ó, beleza, eu sou seu vizinho, sou favelado igual você, sou negro igual você, sou trabalhador igual você, e, mano, da hora, você defende o Bolsonaro? Pode pá, mas a gente é explorado, a gente é oprimido pelos de cima, pelos que controlam essa sociedade, e se ela vai achar que é pelo STF, pelo sei lá o quê, tanto faz. É os de cima, de modo geral, tá ligado? Também não tô aqui para defender o STF, como a esquerda em geral tá fazendo, né? Defender as instituições, etc e tal. Fala, mano, a gente é... Então, a questão central é o quê? Se a gente vai se apropriar dessa ideia de não ser de esquerda nem de direita, tem que ser da forma mais politizada possível, né? O Galo, ele até complementou no Boteco Comunista que a gente fez. Ele falou assim, eu fui tão para a esquerda que eu fui para baixo. Então a questão não é que eu não tenho um lado, né? Que eu sou igual esses liberais aí, Luciano Huck da vida, né? Não é essa a questão. A questão é que a gente foi tão para a esquerda que a gente foi para baixo. Porque a gente não encontrou nenhum respaldo assim na esquerda, que ela quer insistir nessa defesa de instituições e etc e tal, que a gente teve que se descolar dela de algum jeito. Falar, mano, se colar nesses caras não tá dando certo. As pessoas olham pra nós e falam, ixi, você anda com esses caras aí, parça, então eu não quero nem saber de você também não. A gente tem que se descolar de algum jeito. Falar, parça, sou favelado, sou pobre, sou trabalhador igual você. Você é de direita, você é bolsonarista, pode pá, mas você é favelado, isso aí você não tem como negar. Você é pobre, não tem como negar. Se você parar de trabalhar, você vai morrer, você vai ser despejado, isso aí você não tem como negar, não é verdade? É verdade. Aí é politizar isso. É entender quem está causando isso, é os de cima. E quem for se aliar com os de cima vai ser visto como inimigo também. Ah, mas eu sou de esquerda. Se aliou com os de cima, você é inimigo também. Já era, tá ligado? E é isso que a população viu. Não é Thiago que tá falando isso. A população viu. É o que eu falei mais uma vez sobre junho de 2013. PT virou sistema. PT se aliou com o sistema para reprimir nós. Então é sistema também, é inimigo igual. E Alckmin também, que era o governador, e por aí vai, né? Enfim. E só para fechar agora essa questão, apesar de eu estar nessa bala, né, de falar que eu não sou de esquerda, sou de baixo, eu continuo falando, sou comunista. Sou revolucionário, tá ligado? Então sou marxista, não sou isentão, não tô em cima do muro, eu tenho um lado muito bem definido, tá ligado? Sou comunista e já era. Porque é o que eu falei, se você fala muitas vezes
Sou de esquerda, as pessoas já pensam, apesar que eu ia falar o quê? Eu já caí em contradição aqui. Eu falei, se você fala que você é de esquerda, as pessoas já associam com o PT. Mas se você falar que você é comunista, muita gente vai associar com o PT também, né? Mas enfim, se você fala, parça, se você fala que você é revolucionário, aí não tem erro. Porque as pessoas falam, revolucionário da hora. Revolucionário ainda é visto como uma coisa boa por grande parte das pessoas. Isso é todo um debate, né? Eu acho, porque Não é simples, não é simples. não é simples, inclusive porque assim, essa denúncia aos de cima, aos ricos, ela é muito importante, mas também depois a gente vai vendo que por mais que eles estejam unificados, né, nos ataques, etc., tem muitas disputas, né? Senão não se entende, por exemplo, o golpe que você mesmo começou, né, a análise citando, porque era uma ala do regime político, da burguesia, querendo tirar um outro setor, né, para nos atacar, né? Ou seja, então isso também são inimigos. Oi? Ambos são inimigos. Agora, justamente, era esse o problema. Eles estavam ali brigando para ver quem que ia atacar mais, quem que ia conseguir fazer os ataques necessários para manter os lucros capitalistas e, por isso, fazer um golpe institucional. Né? Mas, enfim, para a gente retomar, isso eu acho que é um debate, coloquei aqui um ponto de vista para a discussão, mas o que a gente estava trocando um pouco antes, até para ir finalizando um pouco o nosso bate-papo, era mais em relação à crise da esquerda. Mas, enfim, a crise da esquerda radical, digamos assim, né? Ou seja, dos setores que estão à esquerda do PT, digamos assim, que criticam o PT, etc., porque você colocou, né? Acho que, não sei se tem crise, porque acho que sempre foram assim, né? No caso do PSOL. Mas tem setores que, ainda que eu não compartilhe de todas as posições políticas que colocam, romperam com o PSOL, por conta da aliança com Lula-Alckmin, por conta da federação com a rede, etc. Tem outros setores que apresentam outras propostas e tudo mais. Então, assim, um pouco nesse bojo, assim, dessa discussão, qual que é o caminho que você acha que a esquerda, ou que você acha que seria necessário construir nesse momento? Qual que é a estratégia que tem que ser levada adiante para enfrentar toda essa análise que a gente faz, como lidar com isso? Qual que é a força política que tem que ser construída? Então, essa parte que eu falei eu acho que sempre foram assim, eu não estava me referindo especificamente ao PSOL, mas à esquerda em geral, né? Claro que assim, né, quando eu falar esquerda em geral, eu não estou incluindo 100% da esquerda, que você pode falar para mim, mas o MRT não é assim. Beleza, então eu tô falando generalizando assim, né? Porque infelizmente é isso, são setores que são muito pequenos, né? Se a gente pensar no Brasil, um país aí com mais de 200 milhões de pessoas, essa chamada esquerda revolucionária e radical é ínfima, né? Minúscula ainda. Mas, enfim. Então, a sua pergunta, né? O que fazer e para onde ir, né? Qual seria o caminho? Mano, eu acho que, mais uma vez, né? Quando eu vou falar esquerda, eu estou generalizando. Falta muito a esquerda entender que tudo tem que partir da base e das vontades da população e da classe trabalhadora, sabe? Não tem como você falar, a gente representa a classe trabalhadora, a gente representa os pobres, a gente fala pelos pobres, a gente luta pelos pobres, pelos trabalhadores, mas você não senta para ouvir essas pessoas, se é que você, assim, né, não faz parte dessas pessoas, porque, né, melhor seria se todas as direções da esquerda fossem da classe trabalhadora, né? Mas a maioria não é. É uma pequena burguesia ali, né? É uma classe média alta, né? Enfim. Mas, enfim, então, se você não é desses grupos mais vulneráveis, o mínimo que você tem que fazer é estar do lado deles ali, diariamente, constantemente, ouvindo, tá ligado? Antes de falar, é ouvir. É isso que falta para a esquerda. Aprender a ouvir. A esquerda é muito arrogante, mano. Muito arrogante. Muito soberba. Acha que tem resposta para tudo. Sabe? A gente tem que descer um pouquinho desse pedestal e falar, calma lá. Eu li todos os livros. Eu não, né? Mas, enfim, falando dessas pessoas. Eu li todos os livros do Marx, do Engels, do Lenin, da Rosa, do Trotsky, de todos, do Gramsci, da não sei quem. Sei qual é o caminho. Sei o que a gente tem que fazer. Não. Tá ligado? A gente tem que... Primeiro, né? Não é lendo todos os livros que foi escrito 100 anos atrás lá na Europa que a gente vai saber o que fazer aqui no Brasil em 2022. Esses livros vão ajudar a gente a encontrar uma luz, mas eles não vão ditar o caminho, tá ligado? Não tem como fazer essa leitura fundamentalista como se fosse uma bíblia que você vai botar a mão e falar amém, é isso aqui e bora fazer. Não, tá ligado? Então por isso que a gente tem que tá
constantemente na base, ouvindo, como eu falei, deixando essa arrogância de lado, de chegar, porque as pessoas, por exemplo, eu faço no mínimo 2 palestras, não, nem gosto desse termo palestra, né, nas escolas, porque não é só eu falando. Quando eu chego na escola, eu falo ali para uma multidão de 100 alunos, de 200, já falei para 400 alunos de uma vez só, né? Quando eu chego ali, a primeira coisa que eu falo é: eu não estou aqui só para falar, eu estou aqui para ouvir. Eu quero que vocês falem também. Eu quero ouvir vocês. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar e todo mundo tem alguma coisa a aprender, tá ligado? Então eu faço muita pergunta nas minhas palestras. Eu vou perguntando porque eu quero instigar eles a falar e também porque eu quero entender o que eles estão pensando, tá ligado? Então eu falo assim, ó, o que vocês acham aí da situação que está vivendo, desse assunto X, Y, Z? Ou então eu faço perguntas assim para dar uma nivelada, né? Eu pergunto, qual que é o nome do prefeito aqui de São Paulo? E ninguém sabe. Ninguém. De todas as escolas que eu fui, até hoje eu não encontrei um aluno que soubesse me falar o nome do prefeito de São Paulo. Teve gente que já falou que era o Dória, muita gente fala que é o Covas, mas ninguém falou Ricardo Nunes, eu já errando aqui, Rodrigo Garcia é o governador. É o governador. Enfim, eu tô falando isso que é um exemplo da gravidade, tá ligado? Porque a esquerda muitas vezes ela fica em cima desse pedestal que eu tô te falando, em cima da população, falando eu sei tudo sobre tudo e eu também sei o que a população quer. Né? Então a população quer isso, a população quer aquilo. Porque as pessoas elas ficam idealizando, elas ficam lendo livros, vendo estatísticas. Então, por exemplo, as pessoas pegam e vê assim, né? Vamos ver aqui qual por exemplo, hoje saiu aí uma matéria falando que tem 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Sim. Se você for perguntar para a maioria da esquerda, cita para mim o nome de uma pessoa que você conhece que está passando fome, ela não sabe. Eu sei, porque são meus vizinhos, são parentes, são amigos. São amigos meus que eu já encontrei sentado na porta do mercado pedindo para os outros comprar comida para eles, para eu comprar comida para eles, porque eles não tinham dinheiro. Pessoas que ligam para mim, que mandam mensagem e falam, Thiago, tem como arrumar uma cesta básica aí não? Porque não tô conseguindo esse mês, tá ligado? Então, para mim, são pessoas reais. São nomes, são rostos, não são estatísticas, não são dados, tá ligado? Se eu perguntar para a maioria da esquerda, fala o nome para mim de um entregador de aplicativo aí que você conhece, que você convive no seu dia a dia. Não conhece, não convive com essas pessoas. Não convive com faxineiras terceirizadas, não convive com entregador de aplicativo, não convive com mãe que perdeu o filho para violência policial, nunca sofreu um enquadro da polícia. Então essas pessoas ficam lá em cima, idealizando, pensando, o povo, tadinho, sofre isso, sofre aquilo, passa por isso, passa por aquilo, e pensando, o que será que a gente vai fazer para resolver o problema do povo? De jeito nenhum, mano. Você tem que descer e falar com essas pessoas, falar, mano, o que você quer? Qual você acha que é o caminho? O que você acha que tem que ser feito? Tá ligado? Porque, por exemplo, a questão da fome, né, que é o assunto, acho que talvez seja o assunto principal, assim, da atualidade, porque, infelizmente, é isso, mano. Quem tem fome é empurrado para uma condição desumana, né, subhumana e animalesca. Sua vida é baseada em ir atrás de comida para sobreviver, em ir atrás de fila de osso, ir atrás de lixo. Eu vejo, mano, que as pessoas mexendo no lixo procurando comida, é uma cena tenebrosa de se ver. Enfim, então, é o assunto principal. E a esquerda, em geral, ela chega em qual conclusão? É eleger o Lula. Né? A solução é eleger o Lula, porque no governo Lula ele combateu a fome, o Brasil saiu do mapa da fome, e aí eles vão falar como se nem existisse fome no governo Lula, sendo que existia sim, senhora, existia milhões de pessoas passando fome. Ele diminuiu e muito. Tem todo o mérito por isso. Da hora, legal. Agora falar que a fome acabou, e mais do que isso, falar que a insegurança alimentar acabou, isso é mentira. Eu tô aqui de exemplo de alguém que viveu insegurança alimentar durante o governo Lula. Durante toda a minha infância, eu nasci no ano 2000. Durante toda a minha infância eu vivi insegurança alimentar, sobrevivendo na base de doação de cesta básica da igreja. Não comia carne. Né? Hoje em dia eu sou vegano, mas na minha infância eu não era. E aí eu não tinha carne, eu comia era o quê? Era salsicha, essas coisas. E olha lá, ovo, entendeu? E durante o governo Lula. Então quando a esquerda pega e fala para as pessoas assim, é porque no governo Lula ninguém tinha problema com alimentação, vamos eleger ele de novo, porque não sei o que, pô, peraí, mas eu passava, como assim? Quer saber mais do que eu? Tá ligado? E outra, né, essa falsa ideia de que as pessoas estão com o Lula, a população quer o Lula, que não sei o que, acha que o Lula simboliza a esperança e não sei o que lá, isso não é verdade. Eu tenho certeza, eu boto a minha mão no fogo, de que a maioria das pessoas que vão votar no Lula não é por uma super afinidade com o projeto lulista, é porque acha que não tem outra alternativa, tá ligado?
Tipo, eu não quero o Bolsonaro. Às vezes pessoas que votaram no Bolsonaro não são fascistas, tá ligado? Como eu falei, boa parte votou por causa desse sentimento antissistêmico que loucamente estava representado no Bolsonaro, que é o maior sistema que existe, tá ligado? Não estava na esquerda. Enfim, então, uma parte imensa, senão a grande maioria dos que vão votar no Lula não é por afinidade, não é porque queria, de fato, é porque não vê muito outra alternativa sendo colocada. E a esquerda tá crente de que sim, o povão tá com o Lula, né? Porque o Lula, os pobres amam o Lula, os pobres são devotos do Lula, que não sei o quê. E trata o pobre como um animal, né? Como um cachorrinho, que você dá um bife ali, né? Porque o Lula só fala disso, né? Porque o povo quer voltar a comer picanha, não sei o quê. Você dá um pedaço de bife, o pobre abana o rabo e vota em você. É assim que eles veem a classe trabalhadora, isso é surreal. E eles vão se fuder muito enquanto eles não voltar, eles não descer desse pedestal e ouvir as pessoas, parça. Porque é o que eu te falei aqui da minha vizinha. Uma mulher preta, nordestina, favelada, que fica falando o dia inteiro que o Lula é o enviado do demônio. Ela tá na igreja. Tá certo que não é uma puta a igreja, é ali no quintalzinho dela, na garagem dela, mas enfim. Ela já tá influenciando outras pessoas, tá ligado? E, enfim. Então ainda existe um antipetismo muito forte, existe um antilulismo muito forte, fake news assim tão num nível que não é indescritível. É que não chega para nós. Essas coisas assim, você provavelmente não recebe, mas a minha mãe recebe, tá ligado? Minha mãe também é evangélica e tudo mais, e minha mãe tá em vários grupos de várias igrejas e tal. A que ela mais fala, que mais envia fake news é no grupo da Assembleia de Deus, que é controlada justamente pelo Silas Malafaia, né? Então a minha mãe, ela todo dia fala para mim, Thiago, o que me mandaram aqui? Minha mãe, graças a Deus, ela não é, nunca foi apoiadora do Bolsonaro. Ela manda para mim, mano, olha isso aqui que estão me mandando, falando que o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo, que não sei o que lá. Então, o disparo de fake news, ele tá intenso, isso já faz meses, tá ligado? A esquerda tá esperando, quando chegar nas eleições vai piorar, então tem que tomar esse cuidado. Se só ficar lá em cima idealizando, que não, o pobre tá com o Lula, então vamos ficar aqui no meu conforto, aqui do meu apartamento, e já era. Quando chegar na eleição, o pobre vota no Lula e o Lula ganha no primeiro turno. Pá, isso aí não podia ser mais descolado da realidade possível, tá ligado? Enfim, então, qual é a solução? Qual é a saída? Como eu disse, eu não tenho saída pronta e eu espero que ninguém tenha, porque a gente tem que construir essa saída. Então, a única saída e solução que existe é estar na base constantemente, ouvindo a população e construindo junto com a população. Tudo tem que partir do povo, sabe? Não pode existir essa de achar que sabe o que é melhor para o povo. Tem que estar do lado. Se não faz parte do povo, eu falo, eu sou o povo, faço parte, né, dos setores aí mais precarizados da população, mas para quem não faz, mano, no mínimo é o que eu falei, tem que estar do lado ali, tá ligado? É igual o Galo também falou uma vez, né? A esquerda fica falando, eu reconheço meus privilégios. Reconhece e não desce daí, não faz nada, porra. Vai alugar uma casa na favela, por quê? Só aluga casa na Santa Cecília. Vai alugar casa na favela também. Vai estar junto com as pessoas ali no dia a dia, tá ligado? Vendo que elas estão sofrendo e talvez até sofrendo junto, né? Vê ali o que é você sofrer um despejo na pele, tá ligado? Vê ali o que é você ver um deslizamento de terra ali. Tenho certeza de que sentir essas coisas na pele dá um senso de urgência muito mais forte e de radicalidade. Porque para quem tá aí nesse conforto que eu falei, né, lá em cima, idealizando tudo, não tem senso de urgência. Eles veem as estatísticas e falam, nossa, meu Deus, que triste, 33 milhões de pessoas passando fome, mas eu não conheço nenhuma. O povo perdendo emprego, eu não conheço ninguém. O povo no iFood, eu não conheço nenhum. E por aí vai, o povo sendo despejado. Só vejo aqui na internet, na televisão, tá ligado? Não tem senso de urgência nenhum. Essas pessoas que estão falando desde o ano passado que quem tem fome tem pressa. Então a gente tem que eleger o Lula para o Lula começar a governar em 2023. Ué, cadê a pressa? Quem tem fome tem pressa para comer hoje, não para comer em 2023. Quem está sofrendo violência policial e chacina hoje quer a solução para isso hoje, o quanto antes. Não em 2023, 26, 20, sei lá, enfim. Entendeu? A urgência é urgência de fato. A urgência exige essa mobilização e essa radicalização. Tá ligado? As pessoas, elas são antissistêmicas de um modo geral, mesmo que esse sentimento antissistêmico ele esteja invertido e as pessoas acham que a extrema-direita representa o ser antissistêmico, né? Porque só é a extrema-direita que está falando sobre fechar STF, fechar Globo, a esquerda está defendendo, né, essas instituições burguesas, né? Então, mesmo que essas pessoas aí que estão se identificando mais com a direita, muitas delas também são antissistêmicas. Não tá bom para quem é pobre, não tá nada bom, tá ligado? Então,
A esquerda sempre pergunta também, o que que falta para ter uma rebelião, uma revolta, achando que falta piorar mais as condições de vida das pessoas. E não falta piorar mais, tá ligado? Já tá no limite, parça, já tá numa condição ali de lei da selva, total. Não falta piorar mais nada. Só falta organizar. É organizar essa revolta, organizar esse ódio, tá ligado? E muitas vezes as pessoas não têm as ferramentas necessárias para se organizar, tá ligado? E essa esquerda que tem tempo de sobra, que tem conhecimento de sobra, que conhece as ferramentas de luta, que sabe construir greve, manifestação, piquete, assembleia, etc. e tal, precisa compartilhar esses conhecimentos de luta com as pessoas. Porque a vontade, a disposição e a radicalidade as pessoas têm, e a força principalmente. E o peito para ir para cima, a coragem para ir para cima as pessoas têm. Muitas vezes falta somente essa organização. E é aí onde a esquerda mais peca. Porque, como eu falei antes, ela prefere sentar num jantar com Alckmin e com o dono da Riachuelo para negociar as eleições, né, do que pisar o pé no barro de uma favela e sentar com a Dona Maria lá para tomar um café e falar, e aí, o que você está sentindo aí, o que você está achando, o que você acha que a gente tem que fazer, qual é o caminho, qual é a saída, tá ligado? É isso que falta, é isso que falta. Sim, nossa, você pegou 1000 coisas, né? Vou tentar comentar muito brevemente para a gente poder ir finalizando. Eu queria pontuar só 2 ou 3 elementos. Assim, primeira coisa que eu acho que é importante assim de remarcar, porque justamente essa crise de representatividade pode terminar se identificando com a extrema-direita. Então, isso é um problema importante. Isso diz respeito à necessidade de não somente estar na base, mas com que programa e com que política. Né? Porque justamente, às vezes a gente vê muitas lideranças internacionalmente, etc., fala assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tô ali. Esses dias, aquele cara insuportável do PSB lá de Pernambuco postou uns stories, esqueci o nome dele, você vai lembrar, o João Campos, né? Lá de Recife, com a Tabata Amaral de novo, surge de novo essa pessoa Tabata Amaral no nosso programa, que ela estava lá nas favelas, estava ali junto, estou aqui com vocês, frente às enchentes, etc. Uma demagogia populista de direita insuportável. Né? Então, assim, para mim, o trabalho de base ele precisa estar muito conectado com que política, que programa você está levantando, justamente para impedir que a raiva e o descontentamento se conduzam para a direita, para a extrema-direita ou para as próprias ilusões nessa política de conciliação de classes, né? Nesse sentar no jantar com o dono da Riachuelo. Né? Então, isso para mim é muito importante. Isso diz respeito, por exemplo, a gente estava falando dos sindicatos antes. Por que os sindicatos não paralisaram esse país diante do assassinato do Genivaldo, por exemplo? Porque aí tem muito setor da esquerda que fica defendendo a desmilitarização da polícia. E era a polícia rodoviária que fez uma câmara de gás ao ar livre para matar o Genivaldo. E aí, a polícia rodoviária cabe na política de desmilitarização? Não era militarizada? Então, a Polícia Civil fez a chacina do Jacarezinho. Exatamente. Então, levantemos, que os sindicatos levantem uma política consequente contra esse braço armado do Estado, né? Que teria que ser o fim, o desmantelamento, né, da polícia, né, dessas forças repressivas. Né? Por que os sindicatos não estão defendendo, por exemplo, a efetivação de todos os terceirizados, sem necessidade de concurso público ou processo seletivo, para ser parte de uma mesma classe, enfrentar essa fragmentação enorme, todos os direitos para os entregadores, para todos os setores que estão sendo precarizados, para essa juventude trabalhadora, principalmente mulheres e negros, né? Eu trabalho na USP, né? Faz já 14 anos, fui parte do sindicato também, atuo junto com o sindicato, e o sindicato de lá levanta essa demanda, né? Um sindicato combativo, classista, que justamente luta em defesa dos terceirizados dentro da universidade, né? Que estão ali separados dos trabalhadores efetivos,
executivos como se fossem duas classes, e a gente quer que tenham os mesmos direitos. Isso eu vejo como uma bandeira fundamental. Então, essa unidade, né, que passa por retomar os sindicatos, como a gente estava conversando antes, como uma bandeira de luta nossa, eu vejo que é muito fundamental justamente para a gente apresentar uma alternativa, né? Então, para comentar um pouco essa questão, porque eu acho que essa batalha para que o PT não se aproprie dessa identificação de esquerda me parece que é muito importante. Inclusive, na época do golpe institucional, né, a esquerda se dividiu, né, naquele momento, porque tinha o pessoal que se atirou no colo do Lula e da Dilma, do PT, e teve o pessoal que meio que deu aquela flertada, né, com o golpe institucional, né? O MRT naquele momento buscou ter uma política que era claramente contra o golpe institucional, mas de forma independente do PT, denunciando todas as políticas que o PT estava fazendo. Eu acho que é possível ter essa política, né? Ou seja, rechaçar a extrema-direita, não igualar os setores, porque a população não vê necessariamente como a mesma coisa, por isso que tem muita gente achando que vai voltar a ser melhor a vida com o governo do Lula, então dialogar com esse sentimento também, mas mostrar que é possível ter uma outra política, uma outra estratégia, né? A gente, enfim, vem batalhando na nossa política para construir um partido revolucionário, né? A gente considera que nós somos uma organização trotskista, né? A gente considera que é fundamental isso, e também por isso, né? A gente, enfim, enfrenta toda a deturpação stalinista, né, que teve uma tradição de conciliação de classe muito grande, mas batalhando para construir na base, com auto-organização, né, nos sindicatos, com a população, enfim, batalhando por essa estratégia que possa levar a uma política de independência de classe, ou seja, que não termine se aliando com nenhum setor da burguesia, porque a história do Brasil, né, internacionalmente já mostrou que estratégias, inclusive por trás de frases, né, que diziam, né, pelo poder popular e etc., em alguns países, estava ali a burguesia querendo dissolver a classe trabalhadora e impedir que a classe trabalhadora tomasse o poder e encontrasse um caminho que, de fato, pudesse fazer a revolução operária e socialista com a sua própria auto-organização, né, com um partido revolucionário que contribua a conduzir nesse caminho, mas que é as massas, né, que vão fazer esse processo revolucionário. Então, são muitos debates que a gente tem na esquerda, que eu acho que, enfim, tem que seguir. O nosso programa é para isso, inclusive para fazer esses debates, essas discussões, e a gente está buscando contribuir nesse sentido, né? A gente do MRT, que impulsiona a Esquerda Diário, que, enfim, quer buscar um caminho de independência de classes. Então, Tiago, eu queria só fazer esse comentário sobre a sua fala, gostei muito da nossa discussão aqui, te agradecer mais uma vez, ver se você quer fazer algum comentário final e a gente poder ir encerrando aqui o nosso muito bom bate-papo de hoje. Só vou fazer um comentário bem rápido, que eu concordo com tudo que você falou, e vou dar um destaque para a parte do programa que é necessário para esse trabalho de base, né, sem sombra de dúvidas, porque além do que você falou, né, do exemplo direitista da Tabata Amaral, existe o exemplo dessa esquerda que usa o trabalho de base para criar uma base eleitoral. Claro. Ou então pega essas pessoas ali que são a base deles, levam para uma manifestação na Paulista e nem fala para que é a manifestação, é só para fazer volume, né? Mas enfim. Então, não pode ter um trabalho de base só para ter uma base eleitoral ali, ou só para sair bonitinho na foto, né? Tem que ser um trabalho de base revolucionário, né? É uma construção de fato do poder popular e das condições para que essa população se emancipe por ela mesma. Enfim, é isso. Então, eu agradeço aí muito pelo convite, pelo espaço, foi um prazer enorme. Gostei muito aqui da conversa e quero parabenizar aí pelos trampos de vocês e principalmente pelo Esquerda Diário, que eu acho que faz um papel muito importante na comunicação, nas informações aí, né, nesse trabalho midiático contra-hegemônico, né, porque a grande mídia ela tá aí para manipular e longe de mim defender essa desgraça da Globo e aí todas as suas ramificações aí que parte da esquerda está defendendo, né, Deus me livre, a gente precisa de mídias totalmente independentes, tanto online quanto fisicamente, e tentar na televisão, rádio também, né? Tem que ser uma pressão aí para esse possível governo Lula também, né? Quebrar esse monopólio burguês aí das grandes mídias. Como que não tem uma concessão pública aí para uma emissora de esquerda que tenha uma grande
transmissão aí, né? Tem a TVT, mas é uma transmissão muito pequena, um alcance muito pequeno ainda, infelizmente. Mas enfim, é isso. Valeu. Com certeza, Tiago. Muito obrigada mais uma vez e agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso programa hoje. Obrigada a todas e todos.